Olá a todos, eu me chamo Hugo Henrique, sou médico infectologista, atuo como CCH aí no Hospital de São João do Meriti e hoje trago para vocês uma aula sobre doenças exantemáticas. Falaremos brevemente sobre o diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas, a importância da notificação compulsória e uma conduta inicial dos casos. Primeiramente, vamos definir o conceito geral. Exantema é qualquer erupção cutânea que aparece na pele, geralmente difusa, e que ela é frequentemente associada a mais sintomas. O mais comum deles é a febre, mas também a doença pode vir associada a sintomas respiratórios ou gastrointestinais, presença de linfadenopatia, artralgia e diversos outros sintomas. Então, o conceito de exantema não é um diagnóstico em si, exantema é um sintoma, é uma apresentação clínica. Para começarmos a falar dos exantemas, precisamos conhecer as principais morfologias das lesões, as principais características, que seriam o vocabulário comum nessas lesões. Os principais tipos de lesões. Temos o máculo papular. O que é uma mácula? Mácula é uma mancha. Então, qualquer mancha na pele é uma mácula. E pápula é quando tem um pequeno nódulo, um pequeno carocinho, digamos assim, de forma bem simples, que é um carocinho duro, sem conteúdo líquido no seu interior. Nessa imagem temos aqui um racho cutâneo, né, um exantema, que também pode ser chamado de racho cutâneo, onde há a presença de vermelhidão na pele. A pele foi difusa de lesões vermelhas. A princípio também, se aproximar bem a visão, dá para perceber que tem algumas pápulazinhas associadas, tem algumas lesões nodosas que são duras, sem conteúdo líquido. Uma vesícula é uma lesão nodular, uma pequena bolha, que tem conteúdo líquido no seu interior. Então, o que diferencia é que a pápula ela é de conteúdo sólido, ela é dura, e a vesícula tem conteúdo líquido. Se esse conteúdo líquido dentro de uma vesícula, se for pus, passa a chamar de pústula, que é a lesão que pode ser vista aqui. E uma pústula umbilicada é uma pústula que começa a necrosar o centro, começa a afundar o centro da lesão como se estivesse formando um umbigo, tem um aspecto de umbigo. Uma lesão petequial é uma lesão que não desaparece a digitopressão. Aqui no racho maculopapular, no racho macular, se você aperta a lesão, fica esbranquiçado onde você apertou, depois o sangue vai voltando e volta a ficar vermelho. Na peteca, isso não ocorre, isso é um extravasamento de sangue, então a lesão é fixa. Ela não modifica de acordo com a digitopressão. Tá? E o enantema são lesões que dão dentro das mucosas. Exantema é na pele, enantema é na mucosa. Temos aqui essas lesões esbranquiçadas, que são chamadas de Smedt-Koplik, que são bastante comuns no sarampo. Tá? Falaremos dessas lesões, o somatório dessas lesões, junto com outros sintomas, levam ao diagnóstico das doenças exantemáticas. Então, como eu disse, não basta apenas a lesão, a característica da lesão. É importante que você também perceba sintomas associados para que você feche um diagnóstico. Por exemplo, um paciente com racha, com um exantema, um racho maculopapular, com manchas e bolinhas duras, que apresenta uma febre alta, tosse, coriza e conjuntivite, sim, podemos pensar em sarampo, principalmente se o indivíduo não for vacinado, ou tiver contato com um paciente com sarampo, tem esse contato. Se o mesmo racho, o mesmo exantema, só que com a presença de diversos linfonodos atrás da orelha e aqui na região da nuca, né, retroauriculares e occipitais, faz pensar mais em sarampo, em rubéola, perdão. Então, atenção especial às gestantes também. Se a presença de vesículas em diversos estágios, com vesículas maiores, menores, crostas, que é quando vira casquinha, faz pensar em varicela. Sintomas como artralgia intensa ou dor articular, pensaríamos em chikungunya. Já uma dor retroorbital, sangramentos, favorece pensar em dengue. Se há contato com exposição sexual, a lesão principalmente em mucosas, contato íntimo com outra pessoa com lesão, levanta a hipótese de monkeypox. Mais uma vez, uma comparação visual entre os padrões de lesão. Temos aqui um rash, máculo papular, aqui dá para ver melhor que tem a presença de pápulas, são lesões enduradas, que são mais comuns, por exemplo, no sarampo. Sarampo, rubéola costumam ter essas lesões. As arboviroses também podem apresentar com rash, máculo papular, dengue, a zika também com esse tipo de rash.
Esse racha aqui é uma lesão vesicular, percebam as bolinhas com conteúdo líquido. Algumas já estouraram e viraram crosta, viraram casquinha, outras estão no começo, outras estão estourando. Aqui está estourando. Então, você tem lesões em vários estágios. Quando você encontra uma lesão difusa em vários estágios, faz pensar mais em varicela, tá? Lesões pustulosas com conteúdo umbilicado no centro, como pode ver aqui começando a formar umbigo, pensaríamos mais em monkeypox ou molusco contagioso, são mais comuns. E aqui é um racho petequial, que são petecas já, que se você apertar não vai ficar esbranquiçado, que acontece na dengue grave. Então, uma dengue grave pode evoluir para isso daqui, presença de petequias. Também na sepse, na meningococcemia, no paciente plaquetopênico, séptico, também pode ter esse tipo de racho. Essa é uma tabela muito importante para termos uma comparativa das principais doenças exantemáticas. Vamos focar aqui, primeiramente, ao sarampo. Como falamos, um racho maculopapular que costuma ser morbiliforme. O que é morbiliforme? É quando tem o racho vermelho, porém existem pedaços de pele saudável entremeada ao racho. Então, isso chama morbiliforme. Um racho escarlatiforme é um racho que a pele fica difusamente vermelha. Você não tem áreas com pele saudável ao redor das lesões. E geralmente o sarampo ele é crânio-caudal, começa na cabeça e vem se difundindo pelo corpo. Sintomas associados que são a febre muito alta, costuma ter bastante tosse, coriza, conjuntivite, os olhos bem vermelhos e as manchinhas brancas de Koplik na boca, o enantema. O diagnóstico de todos aqui que vamos falar, boa parte é feito por PCR ou sorologia. Aqui é uma parte bem importante de se compreender. PCR é um exame que tem que ser feito no início dos sintomas, geralmente até o 5º dia de sintomas, ali 5º, no máximo 7º. Após disso, vem a sorologia. Então, não faz sentido clínico algum ao ser solicitado PCR e sorologia no mesmo tempo. Você tem que perguntar para o paciente qual é o início dos sintomas. Se tiver até o 5º, no máximo 7º dia, PCR. Passou disso, sorologia, IgM, tá? Isso vai se aplicar a boa parte das doenças, como vocês verão aqui. Então, febre alta, o diagnóstico por PCR até o 5º dia, ou sorologia após isso. E lembrar, sarampo é precaução aérea. Então, é necessário colocar máscara no paciente, é necessário priorizar esse paciente no atendimento da triagem, para que seja atendido rapidamente pelo médico. Feita a precaução aérea, então usar máscara, tá? E é uma doença de notificação imediata. Alguns casos têm indicação de vitamina A, que é a critério do médico, de acordo com a classificação da doença. A rubéola é o mesmo racho maculopapular, só que ele costuma ser mais fino, mais fraco, mais tênue, de duração mais curta. A linfadenopatia é presente, então tem muitos linfonodos atrás da orelha e na nuca. E sempre se atentar muito em gestante, pelo risco de má formação neurosensorial, de surdez, alterações no feto. O diagnóstico também é por PCR ou sorologia, conforme a fase. Também é uma doença de precaução respiratória, de gotícula, então tem que colocar máscara no paciente, máscara em quem tiver atendimento e manter as precauções necessárias. E a varicela, ela é vesículas. Essas vesículas pruriginosas costumam coçar bastante e que tem múltiplos estágios. Então, dá o aspecto de céu estrelado, né? Estrelas maiores, menores, são as lesões de diversos aspectos. E geralmente inicia no tronco e na face. O diagnóstico boa parte é clínico, a gente não costuma pedir sorologia para suspeita de varicela, mas em alguns casos podemos fazer PCR da lesão, ainda mais quando tem uma lesão única, são poucas lesões, até para podermos diferenciar de monkeypox, tá? E o isolamento é aéreo e de contato. Então, é fundamental também N95, gorro, máscara, N95, gorro, capote, tá? Então, tem que manter o paciente de isolamento. E em alguns casos graves, pode-se fazer a ciclovir, tá? Agora, qual a duração do isolamento? Isso também é outro aspecto importante. O sarampo tem que manter isolamento até 4 dias após o início do racho. Então, começou, conta 4 dias, pode tirar de isolamento. A rubéola tem que manter de isolamento até 7 dias depois do início do racho. E a varicela tem que manter de isolamento até todas as lesões virarem crosta. Enquanto tiver uma bolha, tem que manter o isolamento. Todas as lesões do corpo viraram crostas, pode sair de isolamento. A escarlatina, eritema infeccioso e doença da mão, pé, boca são doenças muito mais comuns em pediatria. Então, geralmente, quem tem entendimento da pediatria que vai ver
São a escalatina, uma doença causada pelo streptococo, então é uma doença bacteriana que se tratar com antibiótico. Costuma dar aquela língua de framboesa, que é uma língua bastante vermelha, inchada. O eritema infeccioso dá um exantema mais reticulado e mais difuso, e a face esbofeteada, que as bochechas ficam bem vermelhas. É causada pelo parvovírus. O diagnóstico também é sorologia ou PCR. E a doença do mão-pé-boca são vesículas orais nas plantas e nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Por isso que ela chama mão-pé-boca, que são os principais locais que ela acomete. Lembrar das nossas famosas e conhecidas doenças de arboviroses, dengue, zika e chikungunya. A dengue vai vir um exantema maculopapular, pode haver petecas se virar grave. O paciente vai ter mais sintomas, como febre, cefaleia, dor retroorbital, mialgia e sinais de alarme, como dor abdominal, hemoconcentração. O diagnóstico é feito pelo PCR ou NS1, NS1 também até o 5º dia, e após disso a sorologia. Não faz sentido pedir NS1 e sorologia junto do paciente com dengue. É desperdiçar exame. A abordagem é bastante reforçar a hidratação, hemograma seriado para acompanhar, evitar anti-inflamatórios e reconhecer sinais de choque, sinais de gravidade. A zika costuma ser o exantema mais difuso e pruriginoso precoce. Muitas vezes tem conjuntivite, uma artralgia leve, uma febre baixa. Também atentar em gestantes pelo risco de microcefalia. Diagnóstica por PCR ou sorologia. A chikungunya é um exantema costuma ser variável, muitas vezes dá, outras vezes não dá, e o quadro é mais associado com uma artralgia intensa e bastante edema articular, e uma incapacidade funcional. A chikungunya significa febre e quebra ossos. Então, o paciente realmente fica dobrado, sentindo muita dor. Então, essa é a característica da doença. PCR na fase aguda e sorologia depois, da mesma forma. Focar em analgesia. E o monkeypox são aquelas pápulas, pústulas, que costumam ter conteúdo de pus, mais firmes, profundas e umbilicadas. Algumas evoluem para crostas. Tem mais sintomas como febre, linfadenomegalia, principalmente da região acometida, e as lesões costumam ser mais em mucosas e genitais, e bastante dor no local da lesão. Tem uma característica de transmissão de contato íntimo / sexual. Lembrar que o monkeypox também é precaução de contato e precaução de gotículas. Ainda não sabemos ao certo a via de transmissão do monkeypox. Temos boa parte é contato, mas a via por transmissão de gotícula era importante. Então, medidas de precaução de contato e gotículas para o paciente. E manter o paciente de isolamento até ficar totalmente crosta. Enquanto tiver lesão vesicular, pustulosa, manter em isolamento. Se assemelha assim à varicela. Então, novamente, lembrar, sarampo, rubéola e varicela, manter os isolamentos, são doenças que precisam de isolamento. Monkeypox também precisa, mas as arboviroses também não precisam de isolamento. Aqui é mais uma vez reforçando os principais sintomas das doenças. Muito importante, notificação compulsória. Todas essas doenças são de notificação compulsória, existem fichas para todas elas. Então, todos os casos suspeitos de sarampo, rubéola, dengue, chikungunya, zika, monkeypox precisam ser notificados. Essa notificação tem que ser feita e entregue à vigilância epidemiológica do hospital. É fundamental notificar, porque através da notificação podemos fazer bloqueio vacinal em caso de sarampo, em caso de rubéola, podemos fazer investigação de contatos para encontrar mais pessoas, no caso também de monkeypox, de sarampo, tentar controlar o surto, fazer a vigilância das gestantes, acompanhar as gestantes no pré-natal, reforçar o pré-natal. Então, é muito importante a notificação. Manejar vetores. Então, se tem uma região com muitos casos de arbovirose, muita dengue, então, ali naquela região tem uma visita melhor do agente de endemias, verificar a água parada, que eles vão fazer essas visitas, e planejar isolamento. Então, sempre notificar essas doenças é obrigatório e fundamental. E, por fim, como mensagem final, lembre-se, a encontrar um paciente com lesões com rash exantemático, com doença exantemática, descreva o tipo de lesão, a distribuição de onde está vindo essa lesão, se é no corpo todo, ou na face, no tronco, se coça ou não coça, pruriginosa, se dói, se atinge mucosas e a evolução temporal, quanto tempo. E também, em suspeita de doenças contagiosas, sempre use precauções. Então, descreva, se proteja e coloque precaução também no paciente, máscara, e na emergência, dê prioridade a esses pacientes, classifique para que seja atendido de forma imediata.
Confirme esses casos também através de coleta laboratorial, conforme mostrado na aula, e sempre notifique, tá? Agradeço a todos todos que estão assistindo, pela presença e até a próxima aula.